Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Chegou a sexta-feira e o seu Diário do Brasil, dia 29 de novembro. Vamos conferir os destaques desta última edição do mês. Nossa equipe entrevistou o novo presidente da OAB Bauru, Thiago Tezzani. Termina amanhã o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E no esporte, nova derrota do SESI Bauru pela Superliga Masculina de Vôlei. Tem isso e muito mais logo após o intervalo aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 2 minutos, começamos o Diário de hoje com uma entrevista do jornalista José Eduardo Mantini com o novo presidente da subseção de Bauru da OAB, o advogado criminalista Thiago Tezzani, eleito junto com a nova diretoria para o triênio 2025-2027. O advogado criminalista Thiago Tezzani foi eleito no último dia 21 de novembro como novo presidente da OAB Bauru. Ele venceu a acirrada disputa com 1.561 votos, que equivalem a 50,55%, contra 1.527 votos dados ao atual vice-presidente Adilson Sartorello. A diferença foi de apenas 31 votos. Tezzani disputou e venceu a eleição pela chapa de oposição chamada Renova OAB, que terá Tiago Munaro Garcia como vice-presidente, Amanda Bassoli Siqueira da Silva como secretária-geral, Angélica Toledo Alcântara como secretária adjunta e Gilson Rodrigues de Lima como tesoureiro. O novo presidente eleito da OAB Bauru, que assumirá a subseção local no dia 2 de janeiro de 2025, diz que a instituição irá trabalhar em duas frentes, uma interna e outra externa, conforme o compromisso assumido em campanha. Nós criamos um roteiro de campanha dividido em duas etapas. A primeira etapa é da OAB para os advogados. Isso nós vamos ali implementar cursos de especialização, implementar mentorias, implementar a recepção dos jovens advogados na OAB, né? E a defesa inconsistente e a defesa aguerrida das prerrogativas. Essa é a nossa principal função. E a segunda etapa das nossas propostas é da OAB para a sociedade, que nós entendemos que a OAB é um órgão extremamente forte, de muito respeito e com valorosos colegas em seus quadros. Então, que por isso, ele pode contribuir muito com a sociedade. E nós entendíamos que as gestões anteriores, elas eram tanto quanto acanhada nessa questão. Então, nós pensamos, né, e vamos implementar uma política muito mais ativa da OAB perante a sociedade. Ele revelou quais serão as prioridades da nova gestão da OAB Bauru. A defesa dos direitos humanos está entre elas. Nosso primeiro problema a ser enfrentado é a relação aos direitos humanos. Né? Algumas décadas atrás, a Comissão dos Direitos Humanos da OAB era extremamente ativa, participava da vida da cidade, recebia as pessoas que tinham reclamações na sede da OAB e encaminhavam essas reclamações, cobravam e, quando precisava, implementava alguma medida judicial. Então, nós vamos retomar isso em primeiro plano, né? As questões dos direitos humanos, e também depois nós vamos participar mais ativamente com relação as questões municipais, né? Nós temos aí questões bem polêmicas na Câmara Municipal, de gestão de esgoto, agora temos uma questão que está tramitando de honorários de procuradores do município. Então a OAB vai se meter em tudo sim, vai participar, vai fornecer parecer e vai brigar pela posição. Nós teremos posição. Obviamente que quem tem posição não consegue agradar todo mundo, mas a OAB, a partir do dia 2 de janeiro, ela vai ter uma posição. Ele falou sobre o importante apoio que recebeu durante a campanha da presidente estadual da OAB, Patrícia Vanzolini. Ela também emplacou seu candidato para presidir a seccional de São Paulo, o advogado Leonardo Sica, vice de Vanzolini, que foi eleito com mais de 116 mil votos. Eu já tinha um bom relacionamento com eles na gestão passada, né? Quando a doutora Patrícia Vanzolini ganhou, o doutor Leonardo Sica era o vice, né? Eles me nomearam para ser o presidente da 10ª turma do Tribunal de Ética, que é um cargo regional aqui, né? A gente pegava uma circunscrição bem grande. Então já tinha um contato bem forte com eles, e agora durante a campanha acabamos nos afinando, nos alinhando, e é muito mais fácil governar, né? Gerir a ordem quando você tem o estadual ao seu lado, porque o cofre do Estado vale bastante nessas questões. Thiago Tezzani garantiu que a instituição vai defender cada vez mais o Estado democrático de direito.
Como criminalista, né, principalmente, eu vivi ali a questão da Lava Jato, agora eu vivo a questão do 8 de janeiro, né? Então são processos que acabam fugindo às regras do jogo, e isso é extremamente nocivo ao Estado de Direito. Todo cidadão tem o direito de saber aquilo que como é o processo, pelo que ele vai passar. E hoje a gente está sofrendo bastante com os desmandos, né? Então, assim, a advocacia e a OAB tem que ficar do lado do Estado de Direito, seja ele doa quem doer, né? Mas as regras do jogo, elas são uma só e servem para todo mundo. Então, a OAB, principalmente agora, durante a minha gestão aqui na OAB de Bauru, nós vamos nos posicionar e vamos brigar pelo Estado de Direito. Ele também se manifestou contrário às decisões monocráticas tomadas pelas Cortes Superiores de Justiça. O Estado de São Paulo, o Brasil em geral, os tribunais superiores, principalmente, eles têm uma demanda muito grande de processos. E para aí tentar, de alguma forma, diminuir essa demanda, né, eles alteraram o regimento que não possibilitava anteriormente para que possa ocorrer decisões monocráticas. Mas se nós estamos recorrendo a um órgão colegiado na sua essência, a lei não permite que tenham decisões monocráticas. Então, a meu sentir, né, no meu ver, é contrário até a toda a sistemática. A decisão monocrática é de primeira instância. Depois que você passa aos tribunais, você espera uma decisão colegiada, porque ele é um órgão colegiado. Então, é extremamente nocivo essas decisões monocráticas para o Estado de Direito. A cidade de Bauru recebeu do Ministério da Educação o selo ouro do programa Criança Alfabetizada. Este selo reconhece os municípios que implementam políticas e práticas pedagógicas eficazes para garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que essa conquista mostra que o trabalho está no caminho certo e destaca, inclusive, o programa Retomada da Aprendizagem de Conteúdos, o programa de formação de professores em serviço e as parcerias firmadas também com o governo federal pela leitura e escrita na educação infantil e com o governo estadual, junto ao programa Alfabetiza Juntos. A meta para os próximos anos é intensificar o trabalho com programas de alfabetização próprios e em parcerias. Ainda falando de educação, o governo do estado de São Paulo estendeu para o ano que vem a consulta pública sobre as escolas cívico-militares, o que adia o plano original de implementar 45 unidades do programa ainda em 2025. Pelo novo cronograma, as escolas deverão começar a funcionar em 2026. Na última terça-feira, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele derrubou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impedia a implantação de escolas cívico-militares no estado. A decisão foi resposta a um pedido do governador Tarcísio de Freitas e encaminhada ao ministro aí na segunda, ou seja, recebeu na segunda, já respondeu na terça, né? Foi bem rápido aí o ministro. Ainda assim, a questão da constitucionalidade das escolas cívico-militares ainda será pautada no plenário do STF e quanto mais tempo levar para uma definição, pior. Até porque já são mais de 1.000 escolas militarizadas no Brasil e entre críticas e possíveis pontos positivos, caso ocorra um parecer aí de inconstitucionalidade, não vai ser fácil retroceder a esse avanço do modelo, né, com esse crescimento já. O 13º salário é um direito garantido que também movimenta a economia brasileira. E quais os seus planos para esse dinheiro, que sempre vem em boa hora? Chegou aquela época do ano em que a palavra alívio ganha nome e sobrenome. 13º salário. O pagamento é aguardado por muitos brasileiros no fim do ano. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE, o salário extra deve injetar na economia este ano 321 bilhões e 400 até dezembro. Beatriz, você já recebeu o 13º? Já recebi. E como você utilizou ou vai utilizar a parcela do 13º salário? Eu utilizei, eu paguei conta, agora a gente está gastando um pouquinho na cidade. O economista Felipe Beley destaca a importância do uso planejado do benefício, seja para quitar dívidas, poupar ou investir. Então, vamos priorizar primeiro as despesas com dívidas essenciais nossas, as básicas de habitação, energia, água, aluguel. Depois a gente pensa nas despesas com juros altos. Aí entra cartão de crédito,
dívida bancária, empréstimos e financiamentos com carros. Por aí que começa. Depois a gente pensa em uma reserva, caso você não tenha uma ótima oportunidade de começar a sua reserva, reservar pelo menos 10% se conseguir do seu 13º, e o resto você tenta investir. Se não conseguir investir muito, põe para a reserva. Beatriz não esconde a empolgação com o 13º. Assim que o benefício caiu na conta, uma das providências foi ir às compras. Porque é um dinheiro que a gente não soma, mas também quando vem, a gente gasta tudo. O economista faz o alerta para o uso consciente desse benefício e que é preciso cuidado para não gastar mais do que é o necessário. Temos que lembrar que em janeiro já temos IPVA, para quem tem criança já temos escola e material escolar, que tem um peso muito grande no rendimento familiar. Temos também o IPTU, que começa a ter já em abril, então a gente não pode abusar do cartão de crédito. Aí a dívida que você tem em 2024, você acaba gerando em 2025, então tente priorizar comprar seus mínimos, gastar nas festas de Natal e Ano Novo com o seu 13º, o que sobrar do 13º, e manter o salário para essas dívidas que estão vindo em 2025. O recurso estimula o comércio e o setor de serviços, especialmente com as compras de final de ano. Vou presentear um pouquinho, né? Ter meu filho, né? Minha nora. Dá um presentinho, uma lembrancinha para cada um, né? O benefício será pago a cerca de 92 milhões de trabalhadores formais e aposentados, representando 3% do Produto Interno Bruto, o PIB nacional. Dona Lucimar, assim como Beatriz, aproveita o momento para equilibrar as finanças e fazer compras. A gente pagando as contas, né? Primeiro lugar, depois gastar um pouquinho o dinheiro do maridão, né? Vale ressaltar que, antes de sair às compras, faça uma lista e reserve uma parte do benefício para imprevistos. Afinal, o 13º pode ser tanto uma solução como um problema, depende de como será usado. Então, foca primeiro em pagar dívida, essenciais primeiro, que são as mais importantes. Depois você vai para banco, cartões. Tenta, obviamente, não tem como você não juntar um dinheiro para você comemorar com a família, um presente, um mimo aqui, mas sempre com uma moderação, mas focando realmente sempre em tentar pagar suas dívidas e ter tudo anotado. Muito importante você ter anotado. É um dinheiro que vem e ajuda bastante agora no final do ano? Como ajuda, viu? Como ajuda. Rápida parada no diário e na volta tem a terceira derrota do time do SESI Bauru na Superliga Masculina de Vôlei. Agora, 12h15, não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 19, vamos para a previsão do tempo, porque dia chuvoso hoje, né, em boa parte do estado, inclusive. Uma frente fria avança pelo Oceano Atlântico aí na altura do litoral paulista, que mantém as condições aí de instabilidade na formação de muita nebulosidade e áreas de chuva em todo o estado, com temperaturas inclusive em leve declínio, como a gente já vê, né, nessa sexta-feira, né? Em Bauru, a previsão então é de chuva durante todo o dia, né? E na análise do IAG da USP, o volume de chuva pode ser maior no final da tarde, inclusive. A umidade relativa fica próxima dos 60% e a temperatura mínima pela manhã foi identificada aí de 22 graus, a máxima prevista para a tarde é de 28. As demais cidades da região mantêm o padrão aí de temperatura e umidade, também de chuva ao longo do dia e da noite. No fim de semana, a frente fria se afasta do estado de São Paulo, mas permanece a instabilidade, né? Com isso, a previsão é de períodos de sol intercalados com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. Temperaturas também sobem, como você pôde ver aí, né, na nossa imagem. Bom, agora vamos falar de cultura, porque vem aí a Semana do Samba, ação que foi criada na cidade no ano passado em homenagem ao Dia Nacional do Samba e neste ano terá diversos eventos gratuitos, como o Bauru Nosso Samba, que acontece neste sábado e domingo na Praça Rui Barbosa,
com vasta programação, como samba de terreiro, samba rock, pagode, apresentação de escola de samba e também show de Mumuzinho a partir das 9 da noite neste domingo. Agora falemos de esporte, primeiro com a derrota do SESI na Superliga Masculina de Vôlei, a terceira seguida dos comandados do técnico Anderson Rodrigues. O SESI entrou em quadra na Arena Suzano sabendo que precisava vencer para se reaproximar dos líderes da Superliga e também para não ser ultrapassado por outras equipes, como o próprio adversário da quinta-feira, o Suzano. No primeiro set, os bauruenses conseguiram abrir vantagem a partir de bons saques. Apesar das tentativas de se recuperar do Suzano, o bom aproveitamento ofensivo de Darlan, com variações pela ponta e meio de rede, fizeram o SESI fechar a parcial de maneira controlada, em 25-19. A segunda parcial continuou com o time bauruense bem, mas nos ajustes do passe do Suzano e aumento dos erros do SESI, o jogo ficou equilibrado. Foi quando o ponteiro Gabriel Pessoa desequilibrou no saque, com 4 aces no set para garantir a sua equipe na frente, fechando em 25-22. Já no terceiro set, o SESI retomou seu ritmo, principalmente na defesa, o que levou a pontos em contra-ataque, com boa participação do central Thierry. Por mais que Suzano ensaiasse uma retomada, ela ficou longe de acontecer devido ao volume de jogo bauruense, que fechou a parcial em 25-21. Mas os altos e baixos das equipes garantiram um quarto set completamente diferente. Nele, o passe bauruense foi bem abaixo do ideal, garantiu o contra-ataque de Suzano e um grande desempenho do ponteiro Daniel Muniz e também do oposto Sabino, que somados fizeram 11 pontos em ataques para garantir o triunfo em 25-20 e levar a disputa para o tie-break. A boa quarta parcial deixou Suzano animado para o set de desempate. O saque manteve o passe quebrado do time do SESI e apesar das bolas no desafogo para Darlan, o coletivo dos donos da casa falou mais alto. O coletivo e os ataques de Sabino, que superou todos os bloqueios para garantir o triunfo por 15-10. Foi a terceira derrota consecutiva do SESI e segue em queda na classificação da Superliga. A próxima semana será importante para a equipe, visando uma boa colocação, tendo em vista a vaga para a Copa Brasil, que vale a classificação final do primeiro turno. No dia 2, segunda-feira, às 6h30, recebe o Guarulhos no Gigante do Horto. Depois, no outro sábado, dia 7, encara o Praia Clube em Uberlândia. Já na noite de hoje, é a vez do time feminino do SESI entrar em quadra. Depois de superar o Sesc Flamengo em grande jogo no Rio de Janeiro, as bauruenses recebem ninguém menos que o líder da Superliga, o Praia Clube, time comandado por Marcos Miranda, que treinou o SESI na temporada passada. Além dele, algumas atletas com passagem por Bauru também estão na equipe de Uberlândia, como as centrais Adenísia e Gabi Martins, a levantadora Ju Carrijo, a ponteira Maiara Basso, além da oposta Nia Reed, com passagem marcante aqui na Sem Limites. Uma vitória do SESI hoje não apenas tiraria a invencibilidade do líder da competição, que ainda não perdeu em 8 partidas, mas também faria as bauruenses se aproximarem do pelotão de cima da classificação, que tem o Praia, Minas, Osasco e Sesc Flamengo. SESI Bauru e Praia Clube acontece a partir das 6h30 da tarde na Arena Paulo Scaff, com ingresso gratuito obtido via portal Meu SESI. Por fim, neste sábado, a partir das 6 da tarde também, o Bauru Basquete joga no ginásio Panela de Pressão em mais uma partida do NBB. O adversário é a Unifacisa da Paraíba, que busca a reabilitação no campeonato aí após um início ruim, que coloca em antepenúltimo na classificação. Ainda assim, o Jacaré de Campina Grande vem de vitória sobre o São Paulo, mas o Dragão também vem em boa fase, em quarto colocado, inclusive com vitória sobre o Fortaleza na quarta-feira. Expectativa para um duelo interessante, especialmente entre estrangeiros, uma vez que se o Bauru conta com Bright em destaque, a Unifacisa tem 4 gringos. Partida que vale a pena, então, o torcedor comparecer no fim da tarde deste sábado. E neste fim de semana, a Casa do Circo, no Jardim Terra Branca, recebe o espetáculo Cáspite, com uma apresentação no sábado e outra no domingo, ambas às 8 horas da noite. Leonardo Colombo conversou com os responsáveis pela peça, que trazem os detalhes.
Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a Casa do Circo recebe o espetáculo Caspit. Estou aqui com o Júlio, um dos responsáveis pela peça, que vai nos trazer mais detalhes. Júlio, a peça é fruto de 2 adaptações aí de Nelson Rodrigues. Fala um pouco como que foi esse processo. Então, essa peça ela é o resultado de uma oficina sobre a obra de Nelson Rodrigues, que nós fizemos no Laboratório de Experiências Teatrais, o LABT. Então, nós adaptamos a peça Viúva, Porém Honesta, escrita em 1957, e O Beijo no Asfalto, de 1961. Então, essa peça Caspit, ela vai ter os 2 textos, de maneira reduzida, para caber dentro de um espetáculo só. E o que o público pode esperar? Pode esperar bastante paixão, bastante emoção, bastante comédia também, porque embora não seja muito comum o Nelson Rodrigues escrever comédias, Viúva, Porém Honesta é uma comédia, ele chama de farsa, é uma super comédia, e depois a gente vem com uma tragédia que é O Beijo no Asfalto. Então tem bastante emoção, personagens incríveis e bastante crítica à nossa sociedade, que é o cerne da obra do Nelson Rodrigues. Como que foi o processo de preparação para a peça? Foi um processo bastante intenso. Essa oficina ela começou em março, nós fizemos um outro espetáculo no meio do ano e agora no 2º semestre nos debruçamos sobre esses 2 textos para fazer a montagem, para preparar. Então é um processo bem intenso, digamos assim, com a escolha dos personagens, com as escolhas estéticas, com pesquisa de linguagem, e a gente acha que o resultado vale a pena conferir. Por falar em vale a pena conferir, faço convite para os telespectadores da Diário do Brasil. Então eu quero convidar vocês para nesse fim de semana, os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, às 20 horas, aqui na Casa do Circo, virem conferir o espetáculo Caspit. Os ingressos estão à venda no Simpla, e vocês podem acessar pelo perfil do nosso Instagram, se não quiserem ir direto no Simpla. O nosso Instagram é @laboratorio.et. Muito obrigado pela sua participação. Nós também conversamos com uma das atrizes dessa peça que falou sobre esse processo, de produção. Confira a entrevista. Dulce, conta pra gente o que te levou a ser uma atriz. É uma paixão, Uma paixão que eu tenho faz muito tempo. Quando eu me aposentei, então, eu resolvi me dedicar a uma coisa que realmente me atrai e muito. E como surgiu o convite para essa peça Caspit? Então, eu faço teatro faz já bastante tempo, E gosto muito da direção do nosso diretor aí, o Júlio. E ele resolveu fazer essa oficina Nelson Rodrigues, que é uma coisa também, um texto que atrai demais, Então eu fui fazer e estamos aí agora no final. Como que foi? Como que tá sendo esse processo todo? Fala pra gente. Tá maravilhoso. Os colegas são ótimos colegas e ótimos atores e atrizes. Então tá uma delícia fazer. Coisa melhor não podia ter. Na sua opinião, o que o público pode esperar dessa peça? Olha, pode esperar. Nelson Rodrigues é amor, morte, tragédia, comédia, é política também, aquelas cortadas em políticos, na sociedade, nos costumes, Então pode esperar tudo isso na peça e muito mais. Para finalizar, faça um convite para os telespectadores da Diário do Brasil. Gente, não percam, porque esse espetáculo está demais. Vocês todos vão adorar. Não percam mesmo. Dia 30 de novembro, 1º de dezembro, às 20 horas, aqui na Casa do Circo. Não percam. E chega ao fim o Diário do Brasil desta sexta-feira. Reveja as reportagens em nossas redes sociais. Camila Fernandes chega com mais informações na edição da noite. Já eu agradeço a sua companhia, tenha um ótimo fim de semana e até dezembro. O SESI entrou em quadra na Arena Suzano, sabendo que precisava vencer para se reaproximar